Show, já está gravando agora. Primeiro de tudo, vocês têm que saber são as funções, né? Aquela parte de que a membrana plasmática vai dividir o meio intracelular do extra, também vai controlar toda a substância, vai delimitar a substância que fica dentro da célula. Ela também tem a permeabilidade seletiva. O que isso significa? Que ela controla o fluxo da substância, dependendo do gradiente de concentração, ou se vai ser através de uma bomba, com uma bomba de sódio e potássio, que é transporte ativo, algo do tipo. A gente também, na superfície das membranas plasmáticas, a gente vai encontrar glicoproteínas chamadas de glicocálices. Glicocálice ou glicocálix, como vocês quiserem chamar. O que eles fazem? Eles reconhecem antígenos, corpos estranhos, e também reconhecem células do mesmo grupo. Tem até uns ensaios em cultura que, se você pega, por exemplo, células de fígado com células de pâncreas, e aí você bota numa mesma cultura, você vai ver que após um tempo, as células de fígado vão para um canto e as de pâncreas para o outro, porque elas se reconhecem através do glicocálice. Outra coisa também é que ela permite a adesão entre células através das especializações, né? Aquela parte de desmossomos, junções de oclusão. Ela é ligada no tecido conjuntivo e tem alguns complexos enzimáticos que atuam na digestão e conservação de substâncias. Vocês vão ver que eu deixei o resumo marcadinho. Tudo que é de mais importante está marcado em amarelo, tá bom? Agora sobre a histologia da membrana. O que a gente vai ter? Ela é uma bicamada fosfolipídica. Ele já se organiza dessa maneira, na bicamada, sem nenhum tipo de gasto de energia. Outra coisa também que a gente vai encontrar na membrana é glicerol e colesterol. Isso deixa ela um pouquinho menos fluida, deixa ela mais consistente. Outra coisa também, ela é assimétrica. Ela tem, que nem eu falei, que é o reconhecimento através dos receptores. Que receptores são esses? O glicocálice, ou a gente também pode ter alguns receptores de superfície diferentes. A gente também vai ter sistemas de transporte, que pode ser através de osmose, difusão simples, facilitada, transporte ativo. Isso aqui é uma das partes mais importantes, que a gente vai ter, ao longo da membrana plasmática, canais, que a gente pode chamar de proteínas integrais. Elas são os canais, e a gente também tem as proteínas periféricas, que elas ficam só na periferia da membrana plasmática, enquanto as integrais, elas atravessam a membrana plasmática. Elas servem como canais. Tá. E aqui também, elas também podem ser chamadas de proteínas transmembrana, por causa desse fator dela de atravessar uma membrana por inteiro. Aqui falando um pouquinho da parte das proteínas integrais, aquilo que eu disse, que ela atravessa a membrana por inteiro, formam canais por onde as moléculas, principalmente as hidrossolúveis, lipossolúveis, é difícil de atravessar a membrana. Geralmente precisa de algum tipo de uma proteína como essa, ou talvez de enzima, que no caso as enzimas são as proteínas periféricas, que elas ficam ancoradas na superfície da membrana. Elas não penetram como as proteínas integrais. E aí, aquilo que eu falei, quase sempre funcionam como enzimas ou controladores do transporte pelos poros, que a gente encontra ao longo da membrana. Eu botei bastante coisa, eu enchi o resumo para vocês poderem ter o que estudar, mas o mais importante está aqui. Então, vamos falar um pouquinho das proteínas integrais. Como que a gente pode encontrar elas na membrana? A gente pode encontrar através de canais, que a gente vai ter a troca de substâncias. Podem ser aquelas proteínas carreadoras, que aí pegam um determinado substrato, carrega para dentro da célula, através de enzimas e também como receptores para substâncias químicas hidrossolúveis, que eles indicam, passam como se fosse um sinal nervoso para dentro da célula para poder manter aquele balanceamento de osmose, com bastante sódio fora da célula e muito potássio dentro da célula. Por isso que até aqui do lado fala que elas funcionam como receptores. É por causa disso. Quando uma proteína ela faz o transporte para dentro ou para fora da célula, ela meio que informa a célula sobre esses níveis de iônicos para poder manter a osmose. E aqui, de novo, aquela parte que eu falei do glicocálice, ele fica em cima da célula, fica em cima da membrana, né, no caso. Eles são formados por glicoproteínas, onde a parte de
a porção glico dela, ela fica para fora. Já a porção proteica não, ela fica um pouco para dentro. E ela fica expressando esse sinal, onde vai ter todo tipo de reconhecimento possível. Que nem olha aqui. O que o glicocálice faz? Ele tem carga elétrica negativa. E aí o que dá a maioria das células numa superfície negativa, repele ânions. Repele ânions e atrai cátions. Fixam também uma célula na outra, que é aquilo que eu falei para vocês, que reconhece células do mesmo subtipo. E tem fatores para liberação de hormônios, como por exemplo a insulina. Chega ali a insulina, se liga no glicocálice, o que ele faz? Ele internaliza a glicose. E também participam de algumas reações imunes. Agora vamos falar das proteínas transportadoras de membrana. A gente tem poucas substâncias que atravessam a membrana por difusão simples. Tipo, chegou, funciona através do gradiente de concentração, que aí a gente tem algumas apolares, como benzeno, oxigênio e nitrogênio, e as polares, que são água e glicerol. Mas aí a gente já chega na parte de algumas que não conseguem atravessar sozinhas. Precisam de uma proteína, que pode ser, no caso, uma proteína integral ou a proteína periférica. Que aí a gente vai ter a difusão facilitada. Mesmo quando é a favor do gradiente de concentração, às vezes a molécula é muito grande e ela precisa de uma proteína transportadora para poder ser internalizada. E o outro que a gente vai ter, bastante famoso, é o transporte ativo. O transporte ativo ele pode ser contra ou a favor do gradiente de concentração, mas ele sempre vai ter um gasto de energia. Proteínas canais. Quais são as proteínas canais? São aquelas que formam os canais iônicos, por onde atravessam substâncias hidrofílicas. Os canais iônicos são poros hidrofílicos. E eles geralmente se abrem e fecham espontaneamente através da passagem da substância nele. E a gente também vai ter as proteínas carreadoras. O que são proteínas carreadoras? São aquelas que elas podem ter o transporte, pode ser do tipo uniporte ou do tipo cotransporte. O que seria o uniporte? Uniporte, uma molécula se move, ou para dentro ou para fora da célula. No tipo cotransporte, a gente vai ter uma molécula vai ser internalizada e a outra vai ser exteriorizada. Agora, aqui. Esse aqui é um exemplo de transporte ativo primário, né, que é o uniporte. O que vai acontecer aqui? Primeiro de tudo, a proteína vai estar virada para dentro da membrana plasmática. E aí ela vai ter bastante afinidade com o sódio. Quando o sódio entra dentro da célula, ela acaba que muda a conformação dela, porque tem uma quebra do grupo fosfato com ATP, e aí libera um grupo de ADP, e aí quando ela vira para fora, ela exterioriza o sódio e acaba que ela internaliza o potássio, ela passa a ter afinidade pelo potássio. Só que quando o potássio entra aqui dentro, acaba que esse grupo fosfato ele já é dissociado e aí libera, ela vira, né, volta à conformação original dela e libera o potássio para dentro. E aí, quando ela libera o potássio para dentro, mais uma vez, ela volta a ter grande afinidade pelo sódio e aí fica nesse tipo. Isso que é um transporte ativo primário, ou uniporte. Aqui eu escrevi ele direitinho para vocês, está tudo escrito, marcado, as coisas mais importantes. Agora o transporte ativo secundário, ou cotransporte. O que a gente vai ter? Olha só, ele usa um gradiente eletroquímico gerado pelo próprio transporte ativo. Que aí, por exemplo, a gente está vendo aqui que ele está tendo para dentro da célula um transporte de glicose. Essas moléculas em rosa estão sendo representadas. Glicose não, de sódio. E aí, quando a bomba ela é ativada para internalizar o sódio, acaba que na própria proteína tem um sítio localizado específico para glicose. E então acaba que a glicose ela entra junto por um processo que seria
único do sódio. Vocês entenderam mais ou menos como é que é isso? Ela se aproveita de um transporte ativo que não é dela, que no caso seria do sódio. E ela é internalizada junto com o sódio. É isso que acontece no transporte ativo secundário ou cotransporte, que são duas ao mesmo tempo. Potencial de membrana. Potencial de membrana, eu acho muito difícil cair na prova de vocês, porque essa é uma parte mais ligada à fisiologia. Inclusive, eu dei uma olhadinha na prova da turma C. Eu acho que eu não vi nada em relação ao potencial de membrana. Mas é sempre bom a gente lembrar, né? Por exemplo, o estágio de despolarização, que é aqui. O que acontece no estágio de despolarização? A gente tem uma abertura dos canais iônicos de sódio, despolariza muito sódio, quer dizer, internaliza muito sódio, e aí a gente acaba que tem uma abertura dos canais de potássio voltagem dependentes, que eles liberam potássio para fora. Quando isso acontece, a célula ela fica mais polarizada e aí ela recebe um estímulo que ajuda a deflagrar uma reação elétrica. E na repolarização, a gente vai ter o contrário, que aí vai ter a entrada daquele potássio que foi externalizado e vai ter a saída daquele sódio que estava em excesso aqui dentro. Aqui a gente vai encontrar o período refratário. O período refratário o que é? Ele é um período em que não importa o estímulo extra que a célula vai receber, ela não vai conseguir despolarizar. E aí quando a gente fala, ó, tudo que eu falei está descrito aqui e marcado em amarelo. O período refratário, a gente pode ter dois tipos de período refratário. A gente tem o período refratário absoluto, no qual não importa o tipo de estímulo extra que ela vai receber, ela não vai poder deflagrar uma reação. Ou a gente pode ter um período refratário relativo, que no período refratário relativo, dependendo da força do estímulo, ou se ele tiver, por exemplo, em platô, que a gente vai poder deflagrar um outro estímulo junto. Um exemplo disso a gente tem nas células cardíacas. Nas células cardíacas, a gente tem uma abertura dos canais de cálcio. Os canais de cálcio mantêm a célula em repolarização por um tempo maior. E aí, por causa disso, se receber um estímulo, ela pode deflagrar outro. Show. Todo mundo entendeu direitinho essa parte do potencial de ação da membrana? Galera, alguém aí? Sim, tranquilo. Beleza. Tá show. Então, vamos aqui para a parte de endocitose, que é mais uma das capacidades da nossa membrana plasmática. A membrana plasmática, ela pode fazer o processo de endocitose, né? Aqui é só uma representação gráfica rápida. Ou ela pode fazer a exocitose, a membrana, a vesícula exocílica, ela libera para fora. E aí a gente, dependendo do tipo de substrato, que a gente vai configurar se é uma pinocitose ou uma fagocitose. Vamos lá. O que acontece na fagocitose? Primeiro, o substrato chega, ele se liga nos receptores de superfície, e aí a gente vai ter uma invaginação da borda e também uma exteriorização de pseudópodes. Por ser uma substância mais sólida, a gente precisa de uma força maior para poder internalizar o substrato. E aí a gente vai, quando ele é liberado, acaba que se fecha, forma uma vesícula fagocítica. A gente vai ter também a ajuda da actina e algumas outras fibras contráteis, que elas envolvem a vesícula fagocítica e acabam que fecham aquela membrana plasmática no ponto onde ela se abriu para internalizar o substrato. Está escrito aqui direitinho. E aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, só que numa sequência um pouquinho mais lógica para vocês poderem entender. O processo de endocitose, então, é esse. A gente pega, primeiro, a gente vai ter uma esterilização de pseudópodes, e aí eles vão se fechar para formar a vesícula fagocítica, só que precisa fechar esse ponto da célula que se abriu, da membrana plasmática. O que acontece? A gente vai ter uns filamentos contráteis, como por exemplo a actina, que vai ajudar a gente a poder fechar essa membrana plasmática, ela não ficar aberta, exteriorizando o conteúdo dela. Outra coisa também, que
assim que ela internaliza alguma coisa, o que acontece? Aquele lisossomo primário, ele se liga à vesícula e forma o fagolisossomo, né? Que é, enfim, uma vesícula digestiva propriamente dita, pronta para poder digerir aquele alimento. E aí, quando é digerido, os produtos da digestão, eles podem se difundir para dentro do citoplasma, através da própria membrana da vesícula, né? E o que sobra, a gente categoriza como corpo residual, que ele pode ficar dentro da célula ou ele pode ser liberado através daquele processo de exocitose. Que aí, quando ele é liberado através da exocitose, a membrana, aquela vesícula onde ficou faltando o pedaço da membrana plasmática, ela vai ali e recompõe. Outra coisa importante também, do que eles são responsáveis. Eles são responsáveis também pela regressão de alguns órgãos e tecidos, autólise da célula. Por exemplo, durante a gravidez, o útero da mulher ele fica muito grande, né, para poder comportar o bebê ali dentro. E aí, para voltar ao tamanho original dele, a gente vai ter uma ação dessas vesículas que diminui o tamanho do útero. O útero, se eu não me engano, ele leva até 2 meses para poder regredir. Também, por exemplo, quando a gente está malhando e aí acaba que o nosso músculo cresce, mas a gente fica um longo período sem malhar. Mais uma vez, elas estão atuando ali para regredir o tamanho desse músculo. Então elas têm um papel bastante importante. Isso na regressão dos tecidos. Agora, na autólise da célula. Ela pode atuar de duas maneiras. Primeiro de tudo, quando tem, por exemplo, uma parte pequena da célula quando a gente tem danos celulares, né, no caso, o lisossomo vai ali, ele libera as hidrolases dele, que começam a digerir aquelas substâncias ali ao redor. Beleza, a gente tem uma recomposição da célula. Mas no caso, isso, só uma parte da célula ela é removida. Mas quando a gente tem um dano muito grave ou muito grande na célula, acaba que a célula inteira é digerida. E a gente chama isso de autólise. Outra coisa importante também dos lisossomos. Os lisossomos, eles contêm o que a gente chama de agentes bactericidas, que aí a gente categoriza como lisozima, que ela dissolve a membrana celular da bactéria, atua até como um antibiótico muito forte, que a gente chama de polimixina, que ele dissolve a membrana celular da bactéria, então ela não tem mais como atuar. Ou a gente tem também a lisoferrina, que ela se liga no ferro e ela impede o crescimento bacteriano. Impedir o crescimento bacteriano, ela não vai conseguir se replicar, não vai conseguir atuar dentro da célula. E dentro dos lisossomos, o pH é muito ácido. Ele é em torno de 5, que é o pH ideal para o funcionamento das hidrolases. Tá. A exocitose. A exocitose, que é quando a gente tem uma esterilização daquele corpo residual que ficou, ou quando uma vesícula fagocítica ela vai lá e faz a fagocitose de uma bactéria e quer esterilizar ela. O que acontece? A gente tem uma entrada de cálcio na célula. O que eles fazem? Eles interagem com a membrana da vesícula e com a membrana plasmática e acaba que ajudam aquele ponto onde perdeu uma parte da membrana para formar a vesícula, ajuda a membrana da vesícula a se juntar à membrana plasmática da célula, recompondo. Beleza. Show. Pinocitose agora. A pinocitose ela é muito mais comum do que a fagocitose. Tanto é que ela acontece o tempo inteiro e tem uma pequena diferença. A diferença que tem é que, olha só, primeiro vai ter aquela mesma coisa que a fagocitose. As moléculas se ligam aos receptores de proteína especializados da superfície da membrana, reconhece a partícula, vê se ela é uma partícula sólida ou uma partícula líquida, e aí ela internaliza. Ela internaliza, forma, no caso, o pinossomo, nesse caso, né? Que aí a gente vai ter na face interna dessas cavidades uma malha de clatrina e também umas outras substâncias e proteínas como actina e miosina que ajudam ali naquele processo de
para fechar essa vesícula. Só que no caso, como é uma partícula líquida, não precisa da esterilização de pseudópodes. Essa é a grande diferença que a gente vai ter entre a fagocitose e a pinocitose, que a gente não vai precisar dos pseudópodes atuando. Beleza? Todo mundo entendeu? Essa parte endocitose, exocitose, pinocitose? Sim. Show. Não Oi. entendi muito, não. Eu não entendi a diferença, não. Pode repetir? A diferença basicamente é só na parte dos pseudópodes. Na fagocitose, a gente vai ter pseudópode porque tem a partícula ela é sólida. Como a partícula é sólida, precisa de alguma coisa a mais para poder internalizar. Então, a gente vai ter a emissão de pseudópodes. Mas no caso de uma substância líquida, a gente não vai ter a emissão de pseudópodes. Ela vai simplesmente a partícula líquida vai chegar nos receptores de superfície, os receptores vão reconhecer que é uma partícula líquida e vai promover uma invaginação da membrana através da atuação de actina, de clatrina, e que são filamentos contráteis, e aí vai acabar que vai formar aquela vesícula pinocitótica que vai para dentro da célula. Entendeu? Ô, João, tem como eu só falar que, tipo, uma é líquida e a outra não? Só pra tipo, diferenciar? Tipo, a pinocitose é líquida e a outra é mais sólida? Eu acho que não. Eu acho que vocês têm que falar da parte dos pseudópodes, que é isso aqui, ó. Cadê? Ó, tá vendo? Isso aqui é um pseudópode. Basicamente, não precisa explicar aquela parte de clatrina, de actina. Se quiser, pode falar. Que são os filamentos contráteis que ajudam no processo de formação da vesícula. Mas o mais importante para diferenciar a pinocitose da fagocitose, além do fato de que na pinocitose é líquido e na fagocitose é sólido, é a emissão de pseudópodes. Tem que falar dessa parte, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Oi, João. Oi. Tem alguma diferença de pinossomo, fagossomo para endossomo ou pinossomo e fagossomo são tipos de endossomo? Eles são tipos de endossomo que aí a gente caracteriza de acordo com o conteúdo que tem dentro. Se for um conteúdo sólido, fagossomo. Se for um conteúdo líquido, é pinossomo. Entendeu? Obrigado. Valeu. Show. Essa parte que a gente já falou tudo. Agora, a parte mais importante, que são as especializações da membrana. As especializações da membrana, a gente tem vários tipos que no caso, por exemplo, das microvilosidades, é para aumento da superfície de absorção. Eles também têm microfilamentos de actina por dentro, né, que são aquelas fibras contráteis. E o que acontece? Onde eles estão localizados? Eles estão localizados basicamente no trato digestivo, na porção do intestino. Intestino grosso, intestino delgado, mais no intestino delgado, bem mais no intestino delgado. Eles aumentam a superfície de contato com o alimento e acaba que consegue absorver mais alimento. Essa é a função principal das microvilosidades. Agora, quando a gente vai falar de estereocílios, aqui, ó, estereocílios. Os estereocílios, eles são ramificações mais longas do que as microvilosidades. Eles são imóveis e também são mais espaçados um do outro. Isso é até uma coisa que eles podem perguntar: qual a diferença de um estereocílio para um cílio? O estereocílio, ele é longo, espaçado e imóvel, entendeu? E ele é mais localizado na parte do epidídimo, principalmente, e em alguns ductos do sistema genital masculino. Tá? Agora, olha só. Essa aqui é a estrutura que a gente vai ter dentro de uma microvelocidade ou de um estereocílio. A gente vai ter principalmente, olha aqui, em laranja, os filamentos de actina, né? E tem que ter filamentos de miosina, que eles atuam juntamente à actina. Também a gente pode encontrar fimbrina, vilina, mas basicamente o mais importante é saber dos filamentos de actina que estão dentro deles. Tá. Cílios e flagelos.
Os cílios e flagelos, eles também têm basicamente a mesma estrutura, só que a diferença é que cílios e flagelos, eles são móveis. Eles são móveis por quê? Onde que a gente encontra flagelo? A gente tem, por exemplo, bactérias têm flagelos para poder se mover. Cílios a gente encontra principalmente no nosso trato respiratório, naquele epitélio que a gente chama de epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. O que eles fazem? Eles ficam o tempo todo fazendo um movimento, se eu não me engano, é de baixo para cima, que é para poder exteriorizar qualquer substância mucoide ou alguma secreção, para não ficar dentro do pulmão. Entendeu? Isso são os cílios e flagelos. Desmossomo. O desmossomo é muito importante. Ele é uma das mais importantes junções celulares que a gente encontra no nosso corpo. A gente vai ter nele, olha só, uma coisa importante que a gente não pode esquecer também é que a capacidade de adesão dos desmossomos se deve a proteínas do tipo caderinas. Eles perguntam muito isso sobre essas proteínas aqui, as caderinas. As caderinas, o que elas são? Proteínas transmembranas, que elas promovem essa adesividade de uma célula junto com a outra e necessitam de cálcio para isso. Além disso, também, olha só, a gente vai encontrar aqui, isso aqui são desmossomos, isso aqui é uma imagem histológica verdadeira, aqui uma representação. Em cada célula a gente vai ter uma placa circular de proteína, localizada junto à membrana, ó, a placa circular, que ela vai ser unida pela desmogleína, aqui ó, que são as caderinas, e isso aqui que são as caderinas. Importante saber, porque eles podem perguntar. E também a gente vai ter aqui uns filamentos de actina que se ligam exatamente na placa, nessa placa circular, e aí isso promove a adesão de uma célula com a outra. É mais localizada no polo intermediário da célula. M-desmossomo. O que é o M-desmossomo? Ele é basicamente quase a mesma coisa que um desmossomo, só que um desmossomo fica aqui, na lateral da célula, no polo intermediário dela. João, Oi. licença, rapidinho. Não sei se interfere muito no horário da aula, mas tem como você falar um pouquinho mais devagar? Assim? Posso sim, Só não tem problema não. Valeu. Tá, olha aqui. A gente tem os M-desmossomos, que são basicamente a mesma coisa que os desmossomos, mas eles não conectam uma célula lado a lado. Eles conectam a célula para a lâmina basal dela. Quais são as principais proteínas que a gente vai encontrar? Ó, a gente vai ter essas proteínas aqui, proteínas de ligação transmembrana, que são as integrinas. O que elas fazem? Elas se ligam na lâmina basal e também no colágeno tipo 4. Esse colágeno aqui é um colágeno que vai cair bastante. Eu vou falar para vocês quando a gente chegar na parte de tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter um M-desmossomo, onde uma integrina ela se liga a uma lâmina, a lâmina basal, para ela não se descolar daqui. Zonas de oclusão. O que são as zonas de oclusão? João, calma aí. Oi. Eu me perdi um pouco nessa parte. Dos M-desmossomos? Uhum. Então, os M-desmossomos, eles são praticamente iguais aos desmossomos, só que os desmossomos, eles ficam aqui, na lateral da célula. O M-desmossomo, a gente vai encontrar exatamente embaixo da célula, que aí a principal proteína dela é a integrina. Lembra que aqui no caso do desmossomo, as principais são as caderinas, mas no caso do M-desmossomo, as principais são as integrinas. E elas se ligam na lâmina basal, que é formada de colágeno tipo 4. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Agora vamos falar das zonas de oclusão. A zona de oclusão também é outro tipo de junção celular muito importante. O que eles fazem? Eles fazem como a gente chama de cinturão adesivo, que ele fica situado justamente na borda livre da célula. Qual é a borda livre? Essa aqui, ó, é a borda mais apical da célula, bem aqui.
ela cola tão bem as células que impede que qualquer substância entre no meio das células. Qualquer substância ou molécula. Elas são ligadas aqui na região apical da célula, o polo apical dela, a região mais alta, e aí veda a entrada de qualquer tipo de íon ou molécula. E nesse caso, quais são as principais proteínas que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar proteínas juncionais transmembranas, que a gente chama, são as caldinas e ocludinas, mais caderinas. As caderinas precisam de cálcio para desempenhar uma função contrátil. Entendeu? É importante vocês lembrarem isso, o tipo de proteína de cada especialização. Ó, só relembrando, desmossomo, a gente vai ter as caderinas. M-desmossomo, integrinas. E agora, na junção de oclusão, a gente vai ter as claudinas e ocludinas mais caderinas. Beleza? Agora aqui, mais um tipo de junção. E mais uma proteína específica. No caso aqui, da junção gap, a junção gap ela é como se fosse um canal que conecta. É um canal que conecta uma célula na outra. E aí, conectando uma célula na outra, a gente tem a passagem de substâncias de uma célula até a outra. Qual que é a principal proteína dela? São as conexinas. Para vocês lembrarem, então, até que fica mais fácil, né? Conecta uma célula na outra. Qual que é a proteína? Uma conexina. Elas se organizam na forma de hexâmeros ao redor formando um poro hidrofílico, que a gente chama de conexon, que é isso, que é a junção gap. E aqui, olha só que maneiro, mostrando para vocês justamente a localização de cada tipo de junção. Aqui embaixo, mais no polo mais inferior da célula, é onde a gente encontra principalmente as junções do tipo gap. No polo intermediário da célula, a gente vai ter as junções do tipo desmossomo. E aqui em cima, no polo apical, na borda livre da célula, as junções oclusivas. O que cada uma faz? Junção oclusiva impede que entre uma substância aqui no meio. Desmossomo conecta uma célula na outra, deixa firme uma célula a outra. Junções gaps interligam as células, facilitam a passagem de substâncias. E só faltou aqui embaixo aquela que a gente falou, os M-desmossomos, que ligam a célula ao polo basal dela, a lâmina basal no caso, né? Interdigitações. Interdigitações não tem nenhum tipo de proteína específica, nem nada do tipo. O que a interdigitação é? São preguiamentos. Esses preguiamentos aqui, eles aumentam a superfície de contato entre uma célula e outra e facilita a passagem de substâncias. Por exemplo, aqui está mostrando as junções gaps. Então, a gente tem uma interdigitação, isso que são esse tipo de junção. E aí, bem no meio delas, a gente vai ter as junções gaps para poder facilitar a passagem de substâncias. Axonema. Axonema, já caiu uma questão uma vez perguntando a formação desses microtúbulos longitudinais. Qual a formação dela? A gente vai ter 9 díades, que são 9 pares, né? E 2 mônades, cada um sozinho, no caso. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma proteína chamada dineína, ela hidroliza o ATP e aí ajuda no movimento, no deslizamento. Então, ela é responsável por formar principalmente cílios e flagelos. Enquanto uma promove o deslizamento, né, a dineína, a gente vai ter a anexina, que ela promove o encurvamento. Essa é a diferença das duas proteínas. Tá, agora a gente chegou na parte de citoesqueleto. A parte de citoesqueleto é bom prestar uma atençãozinha porque cai bastante coisa de citoesqueleto na prova. Principalmente aquela parte de filamentos intermediários. Então vamos lá. O que o citoesqueleto faz? As principais funções dele.
ele estabelece, modifica e mantém a forma da célula. Ele é o arcabouço celular. E também são responsáveis pelos movimentos celulares. A gente vai ter a contração, a formação daqueles pseudópodos para poder fazer a fagocitose, deslocamento intracelular de algumas organelas, de cromossomos, enfim, bastante coisa. E além disso, ele também ancora o núcleo no polo basal, na parte mais embaixo da célula, e permite a formação daquelas especialidades que a gente acabou de falar. Quais são os principais elementos que a gente vai encontrar no citoesqueleto? A gente vai ter microtúbulos, a gente vai ter filamentos de actina, que a gente encontra em muita coisa, filamentos de proteicas. Deslocamentos dentro da própria célula. A gente deve ver principalmente a proteínas motoras, que são divididas em 2 grupos. Quais são os grupos? Dineínas e cinesinas. Todas elas têm a mesma função, que é transportar uma estrutura de um lugar para outro dentro da própria célula. A única diferença entre as duas é a direção em que elas se locomovem. Então, as principais proteínas motoras intracelulares são as dineínas e cinesinas. Mesma função, com a única diferença de que elas transportam para pontos diferentes dentro da célula. A direção com que elas transportam é diferente. Agora a parte de filamentos finos. Os filamentos finos, a gente encontra ele praticamente no citoplasma quase que inteiro. Eles mantêm a forma da célula, delimita o córtex celular, que é a região mais periférica da célula, e também eles fazem o sítio de clivagem na hora da divisão mitótica, quando a célula já passou por todos os processos e ela precisa finalmente se dividir, são eles os responsáveis por fazer essa divisão da célula. Um exemplo de filamento fino que a gente pode falar é a actina F. Outros filamentos finos que a gente vai ter são a miosina, que juntamente à actina formam as células musculares, promovem funções. A gente tem também a filamina forma redes semelhantes a gel no citoplasma celular, deixa com aquela conformação gelatinosa dentro da célula. Então esses são os filamentos finos. Agora, os filamentos intermediários, eles são bastante importantes. O que eles são? Primeiro de tudo, várias proteínas encadeadas que elas formam o arcabouço estrutural tridimensional da célula. Então, quando a gente vai falar de arcabouço estrutural tridimensional, sempre lembrar de filamentos intermediários. E eles atuam em conjunto com a actina. Quais são as funções deles? Eles dão forma e sustentação à membrana do núcleo e também ancoram o núcleo no próprio lugar dele, além de fazer esse arcabouço celular. São responsáveis também, olha só, por essa parte aqui, conexão da membrana celular no citoesqueleto da própria célula. E quando a gente tem uma falta de filamentos intermediários, a célula ela fica bem frágil e susceptível a rompimento. A gente tem algumas doenças que facilitam isso. Deixa eu escrever elas aqui embaixo. Como que a gente tem a formação desses filamentos intermediários? Primeiro de tudo, a gente vai ter a polimerização de proteínas. Elas vão se combinar, vão formar 4 subunidades proteicas que a gente chama de tetrâmeros. E quando a gente alinha os tetrâmeros, tem a formação dos filamentos intermediários. Quais são os filamentos intermediários mais importantes que a gente precisa saber? Creatina, desmanina, vimentina, e cada um deles se localiza num lugar diferente. Porque eu vou falar agora para vocês a importância clínica disso. A importância clínica que, por exemplo, quando a gente tem um câncer, a célula ela fica tão diferenciada, ela fica tão diferente do que ela era, que a gente não consegue reconhecer de que tecido que ele era. Então a gente usa uma técnica chamada de imunocitoquímica, que aí na técnica de imunocitoquímica a gente consegue identificar qual é o filamento intermediário daquela célula.
E aí, quando a gente identifica o filamento intermediário, a gente consegue identificar exatamente de onde que aquela célula é. Porque esses filamentos aqui, cada um está num lugar diferente. Queratina na pele, vocês vão ver. Então, essa é a principal função a principal abordagem clínica quando se trata de filamento intermediário. Agora, microtúbulos. A gente já falou de filamentos finos, filamentos intermediários, agora vamos falar de microtúbulos. O que os microtúbulos fazem? Eles são responsáveis pela manutenção da rigidez da célula, do formato dela, regulam alguns movimentos intracelulares, como, por exemplo, a formação dos pseudópodos, que são aqueles que ajudam a gente a internalizar uma substância sólida. E eles também formam o taxonema de cílios e flagelos. E aqui a gente falou que ajuda os flagelos na bactéria, como se fosse o rabinho dela, que ajuda ela a, entre aspas, nadar. E também tem a formação dos cílios, que está principalmente na parte do nosso trato respiratório, que é para... Ô, João, Oi. tem como você voltar no início de microtúbulos, que travou aqui, por favor? Tá, ó. Microtúbulos. A principal função deles, a gente vai ter a manutenção e rigidez do formato da célula. Vocês vão ver que todos eles, tanto filamentos finos, intermediários, quanto microtúbulos, estão relacionados à parte de a manutenção do arcabouço celular. Outra coisa que os microtúbulos fazem também é regular os movimentos dentro da célula, como, por exemplo, a emissão de pseudópodes para poder internalizar um substrato sólido. E outra coisa também, que eles formam o axonema dos cílios e flagelos. Qual a formação deles? A gente tem duas unidades proteicas principalmente, que são a tubulina alfa e a tubulina beta. Se ela perguntar quais são as principais proteínas responsáveis pela formação do microtúbulo, então a gente vai ter tubulina alfa e tubulina beta. Que aí, elas, quando se associam, elas formam os dímeros. E os dímeros, eles se organizam e formam um protofilamento. E aí, quando a gente tem uma organização, um encadeamento desses protofilamentos, a gente tem finalmente a formação dos microtúbulos. Uma das principais funções deles é ajudar na formação do fuso mitótico. Que não tem aquela parte em que a célula está dividindo, e aí a gente vai ter o cromossomo, quando ele se divide ao meio, que aí são os microtúbulos os responsáveis por puxar as fitas do cromossomo. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, num câncer, que a célula está lá se dividindo de uma maneira irrefreável, e a gente precisa parar essa divisão para esse câncer não aumentar, não piorar. A gente tem umas drogas chamadas de antimitóticas, ou também colchicina, que eles atuam justamente no microtúbulo. Ele para a função do microtúbulo e aí não consegue com que a célula ela faça a divisão dela. Beleza, então. Todo mundo entendeu direitinho essa parte de membrana plasmática? Para a gente poder passar agora para a mitocôndria? Tudo certinho. Uhum. Beleza, então. Mitocôndria. O que a gente vai ter sobre mitocôndria? A mitocôndria ela é responsável pela formação, principalmente, dos nossos ATPs. E a gente tem toda aquela teoria de que ela entrou na célula através da endossimbiose, que a gente tinha aquele processo de respiração anaeróbia, liberava piruvato que não era utilizado e tal. Só que à medida que a gente começou a evoluir, a gente precisou de mais energia, de energia rápida, e não dava para poder ficar naquela parte só fazendo respiração anaeróbia, e aí, então teve a parte da endossimbiose das mitocôndrias e facilitou, porque ao invés de liberar apenas 2 mols de ATP, a gente passou a liberar 38 mols de ATP. Agora, uma coisa importante sobre a mitocôndria
é que fortalece essa teoria de que da endossimbiose é que a mitocôndria ela tem um DNA próprio, um DNA só dela, que só é passado, por exemplo, o pai não consegue passar o DNA mitocondrial dele para o filho. É só a mãe. Por isso que tem algumas doenças hereditárias relacionadas à mitocôndria. Ele também tem RNA próprio, tem autorreprodução da própria célula, semelhante às das bactérias, e também tem ribossomos mitocondriais próprios, semelhantes também aos da bactéria. E aí aquilo que eu já falei, ó, que ela faz a fosforilação oxidativa do piruvato, que aí ela forma 36 mols de ATP, juntando aos 2 mols da respiração anaeróbia, aí totaliza 38 mols. E também a quantidade de mitocôndrias depende muito do local onde ela se encontra. Por exemplo, em neurônios e células cardíacas, a gente tem uma quantidade maior de mitocôndrias. Então, quando tem alguma doença, alguma patologia que lesa mitocôndrias, as que serão muito atingidas são as células do sistema nervoso e as células cardíacas. Show. Beleza. De novo, ó, falando daquela parte das características das mitocôndrias, que elas têm um genoma próprio, um DNA circular fechado, elas sintetizam parte das próprias proteínas delas, que são proteínas diferentes daquelas que a gente encontra no citoplasma produzidas pela própria célula, fortalecendo mais uma vez aquela teoria da endossimbiose. Função. O que a mitocôndria faz? Ela tem função de produção de energia, a principal de todas, né? A respiração celular, gerando ATP através da fosforilação oxidativa. Ela remove cálcio do citosol. Ela faz a síntese de aminoácidos próprios, de esteroides também. Ela também pode participar do processo de apoptose da célula, pela abertura dos canais da membrana interna dela. E aí a gente tem a passagem daquele citocromo, se não me engano é citocromo P450 para o citossol. Show. Essas são as funções. Agora, morfologia. A morfologia, a gente tem basicamente duas coisas diferentes. A membrana externa e a membrana interna. Na membrana interna a gente vai encontrar aqueles cristais mitocondriais, onde ficam as enzimas. A gente também vai ter o espaço intermembrana, o espaço entre a membrana externa e interna, e também a matriz mitocondrial, que é onde o DNA está inserido nela. A membrana externa é igualzinha à membrana plasmática da célula, a gente vai ter uma bicamada fosfolipídica, lisa, permeável, só que ela tem membranas, ela tem proteínas transmembrana, de passagem múltipla, que é para facilitar nesse processo de fosforilação oxidativa. Ela tem uma quantidade grande também de colesterol, e aí por causa disso ela tem um formato um pouco mais rígido e possui alguns receptores de proteínas e polipeptídeos para internalizar, por exemplo, proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático. Outra coisa importante também é que agora na membrana interna, que é onde a gente vai encontrar aqueles cristais. E aí ela tem uma quantidade grande de cardiolipina, o que torna a membrana interna impermeável, impedindo que qualquer substância entre dentro dela sem a presença de uma proteína integral. E dentro dela, onde a gente vai encontrar os corpúsculos elementares, que têm as enzimas para poder fazer a fosforilação oxidativa, e tem também aquela cadeia transportadora de elétrons. Essa é a diferença principal da membrana externa para a membrana interna. Eu acho muito difícil eles cobrarem coisa relacionada ao funcionamento. É mais em relação à morfologia mesmo. Que ela pode mostrar qual das membranas da mitocôndria tem uma quantidade grande de cardiolipina. Aí é a membrana interna. Show. Em relação ao funcionamento da mitocôndria, a gente vai ter aqui o piruvato,
né, que ele vai se transformar em acetilcolina A. E aí, no final do ciclo de Krebs, que acontece dentro da mitocôndria, a gente vai ter a obtenção de elétrons e alguns prótons H+. O que esses elétrons fazem? Eles dão energia para poder transportar o H+ do espaço mitocondrial para o espaço transmembrana, para o espaço entre as membranas. E aí ali fica com uma concentração muito alta de H+, só que a gente vai ter o corpúsculo polar, que é onde a gente vai ter as enzimas de ATP sintetase, que é aí ali que eles vão pegar essa energia e poder transformar em ATP. E também ele gasta um pouco da própria energia que produz, né, para poder fazer o bombeamento dos íons H+. E aí umas coisas importantes, animais que hibernam, por exemplo, eles fazem com que a passagem da volta de H+ seja pela termogenina. Quando passa pela termogenina, acaba sendo produção maior de calor, mantém ele aquecido durante aquele período de hibernação. Outra coisa também, uma correlação clínica, que pode ser perguntado na prova. Quando tem, por exemplo, a pessoa ingere cianeto, que é aquele veneno. O que ele faz? Ele bloqueia a cadeia de transporte de elétrons H+. E aí não passa, acaba que a célula não consegue formar ATP, então precisa achar algum meio mais rápido de formar energia, já que não está formando energia através do processo de fosforilação oxidativa. É aqui que a gente vai ter um mecanismo de respiração aeróbia muito alto, muita produção de ácido lático, e aí o ácido lático vai promover uma acidose metabólica e anoxia tecidual. Não vai estar chegando muita energia nas células. E aí isso faz com que a pessoa morra por causa do cianeto. O antídoto para isso é fazer uma compensação com oxigênio bom, né? Já que o oxigênio ruim ficou preso dentro da célula. E olha só aquilo que eu falei para vocês, de que a herança mitocondrial é da mãe. Então, quando tem alguma doença genética relacionada à mitocôndria, por exemplo, se o pai tem, é certo de que ele não vai passar para o filho. Mas se a mãe tiver, ela pode passar essa doença mitocondrial para o filho. Agora, isso aqui também é muito maneiro. Que as células tumorais elas perdem a capacidade de morrer, de fazer apoptose, porque elas acabam que, elas driblam o mecanismo de reconhecimento de algum defeito para fazer a apoptose. E aí, por causa disso, a gente vai ter a abertura da interna, que permite a passagem para o citosol das moléculas que iniciam a apoptose. Através desse processo, acaba que não tem como reconhecer as células tumorais. Não tem como fazer a apoptose. Outra correlação clínica, o uso de êxtase. O êxtase ele desvia o fluxo de H+ para a termogenina, igual como acontece com animais que hibernam. E aí isso faz com que a pessoa fique taquicárdica e com a temperatura corporal elevada. Termogênicos, que muita galera usa aí para emagrecer. O que ele faz? Na mitocôndria, ele acaba que diminui a formação de ATP. E aí, quando diminui a formação de ATP, a gente vai ter um aumento da formação de calor, né, devido a esse aumento de fosfato extramitocondrial. E aí, promove a saída de prótons pela membrana. E aí a gente vai ativar a via anaeróbia da célula. Que aí, por um lado é bom, beleza, você vai ficar quente, vai queimar gordura, sei lá o que, mas vai acabar que você vai ativar a via anaeróbia da célula, você vai produzir muito ácido lático, você vai poder ficar com dor depois, vai poder fazer uma acidose leve nesse caso, né, porque o termogênico não é de longa duração, mas é basicamente isso, essas são as correlações clínicas da mitocôndria. Show, a gente pode ir para a parte núcleo agora? Sim. Beleza. Pode.
O núcleo. O núcleo é a célula, é a organela onde a gente vai encontrar todo o nosso DNA, todo o nosso material genético. Ele é delimitado principalmente por duas membranas lipídicas e são três os componentes principais do núcleo. A gente vai ter a cromatina, onde a gente vai ter o material genético em si, a gente vai ter o nucleolo e o nucleoplasma, que é basicamente o citoplasma do núcleo, onde ficam as macromoléculas deles, partículas, algumas partículas nucleares. Também outra coisa que a gente pode avaliar no caso de um tumor, pelo tamanho do núcleo, se ele está grande ou pequeno, a gente pode avaliar o grau de malignidade dessa tumor. Então vamos começar a falar da histologia do núcleo, o que forma ele. A gente vai ter, primeiro de tudo, a membrana nuclear, a externa e a externa, são as partes mais voltadas para o citoplasma. A gente vai ter a cisterna nuclear, fica ao redor dele, né, entre essas membranas. Também vai ter a membrana nuclear de dentro e os poros nucleares, que é por onde entra as substâncias, entra e sai as substâncias do núcleo. Então vamos falar de cada uma delas. A membrana nuclear externa. A membrana nuclear externa, ela é uma continuação do retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático, quanto mais próximo do núcleo, a gente caracteriza ele como retículo endoplasmático granuloso. E quanto mais longe do núcleo, ele perde aqueles ribossomos que ficam em cima. E aí a gente classifica como retículo endoplasmático liso. Então a gente vai ter um predomínio proteico muito grande. A superfície dele é formada por uma malha frouxa de filamentos, filamentos intermediários. Eles são os principais para a parte de ancoragem do núcleo. São constituídos principalmente pela vimentina. Se tiver uma questão de correlação clínica, falando que foi encontrada vimentina, tal, de que parte da célula que é a vimentina, esse filamento intermediário, do núcleo. Isso é importante saber. Ela tem proteínas transmembranas, né, que atravessam a membrana, são as responsáveis por botar a substância para dentro ou para fora do núcleo. Agora, a membrana nuclear interna. Mais uma vez, a gente vai ter um predomínio grande de proteínas, né? Só que as proteínas intrínsecas delas são diferentes. A gente vai ter, no caso, a hemerina, importante saber dela, que ela é um sinalizador para poder ativar a passagem através da membrana, tanto para dentro quanto para fora. E receptores de filamentos da lâmina. Além disso, a gente vai ter uma quantidade grande de proteínas periféricas, que são aquelas proteínas não as que atravessam o núcleo, são aquelas que ficam na periferia. E a lâmina nuclear dele, do que é formada? Ela é uma malha entrelaçada de filamentos intermediários, constituídas por lâminas que a gente chama de, categoriza como A, B e C. São localizadas na periferia do nucleoplasma. Nucleoplasma, o citoplasma do núcleo. Elas organizam a bicamada lipídica do núcleo, e elas também são responsáveis por conferir sustentação e dar formato ao núcleo, juntamente aos filamentos intermediários. Poros nucleares. Poros nucleares acontecem quando a gente tem uma fusão da membrana nuclear interna e da externa. E a gente vai ter uma comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Não é o núcleo e o nucleoplasma. Núcleo e citoplasma. Do que é formado esse poro nuclear? O poro nuclear. Ele vai ter o poro nuclear mais glicoproteínas associadas. São aquelas glicoproteínas de enriquecimento. Além disso, a gente também vai ter várias proteínas integrais, são as proteínas que atravessam a membrana inteira. E uma coisa importante saber é que eles são formados por 3 anéis redondos das proteínas integrais. Eles estão empilhados em cima do outro, sendo que um anel deles, a face deles é voltada para o citoplasma, justamente para poder se ligar em fosfolipídios e fazer a comunicação do núcleo com a parte externa. Cada anel, olha só, cada anel é constituído por 8 subunidades. Geralmente é porque a professora que estava antigamente, vocês não vão pegar ela, só vão pegar ela no segundo período, que é a Thaís.
Por isso que eu botei bastante coisa de número, porque ela cobrava muito isso. Ela falava, o anel nuclear ele é formado por quantas subunidades? Fazer umas questões assim, era difícil de lembrar. Mas enfim. Outra coisa também, né, que eu destaquei aqui, é que tem sido sugerido que essas fibras elas podem mediar a importação de material para dentro do núcleo, através do complexo poronuclear, que ele é um dos principais responsáveis para fazer esse transporte de substâncias para dentro e para fora. Do que ele é formado? A gente vai ter um anel chamado de transportador central, ou anel radial, luminal, anel medial, que é aquele que é constituído por 8 subunidades de proteínas da membrana. E o que elas fazem? Elas ancoram os componentes glicoproteicos do complexo do poro nuclear na borda do poro nuclear. E vai ter também o anel nuclear, que ele ajuda na exportação de vários tipos de RNA. Cada um tem uma função. O anel transportador central, ele ajuda principalmente nessa parte de ancoragem das glicoproteínas do complexo poronuclear na borda do poro. Enquanto que o anel nuclear ele ajuda na exportação de substâncias, vários tipos de RNA que são formados ali dentro nos ribossomos. E também eles formam o que a gente chama de cesta, que facilita a entrada e saída de alguma substância no núcleo. Essa parte do núcleo é bem chatinha, porque é muito detalhe que não precisa saber. Mas enfim. Quais são as funções do poro nuclear? A gente vai ter uma atuação no transporte bidirecional entre núcleo e citoplasma, tanto para dentro quanto para fora. A gente também tem macromoléculas e algumas partículas maiores, que elas não podem alcançar o compartimento nuclear por difusão simples. Elas precisam ser selecionadas por aquelas proteínas transmembranas. E é um processo mediado por receptores. E aí, esse processo ele demanda energia. E o que é importante saber? A gente tem, isso aqui eles cobram bastante, que são as proteínas responsáveis por todas as funções do poro nuclear, que são as importinas, que elas são as proteínas que sinalizam para poder fazer a entrada de substâncias. Até pelo próprio nome, né? Importina. Ela vai importar. E vai ter também as exportinas. As exportinas elas sinalizam para poder fazer a exportação para fora do próprio núcleo. E ele também vai ter o que a gente chama de molécula RAM, que pertence à família das GTPases, parecidas com as ATPases, que eles atuam associadas com algumas proteínas reguladoras, que para poder atuar juntamente a importinas e exportinas. Eles quebram as moléculas que são grandes para poder importar ou exportar elas. Agora, nucleoplasma. O nucleoplasma é o citoplasma nuclear. Ele, assim como o citosol, tem uma substância, uma solução aquosa, só que ele é rico em proteínas, RNA, nucleosídeos, tem bastante coisa relacionada a material genético. E aí a gente vai ter o quê? Os grânulos de intercromatina. E eles estão associados estão conectados uns aos outros por umas fibrilas delgadas. E também a gente vai encontrar neles a pericromatina, que fica ao redor da cromatina nuclear. Show. Agora, nucleossomos. Os nucleossomos são a formação de DNA mais proteína. Que tipo de proteína? As histonas, que a gente tem H1, H2A, H2B, H3, H4, e as não histônicas. Eles estão envolvidos em 2 voltas completas ao redor da molécula de DNA. E aí, é importante destacar sobre eles isso aqui, que uma pequena quantidade de cromatina da célula, que está nessa configuração, acredita-se que ela representa regiões nas quais o DNA está sendo transcrito. Quando a gente tem essa formação de nucleossomos, são regiões onde a gente acredita que o DNA
está sendo transcrito naquele momento. Outra coisa também importante que a gente vai encontrar no nucleossomo é o fator de organização da cromatina 1, ou CAF1. O que eles fazem? Fornece um esqueleto estrutural para a cromatina e também constitui um mecanismo importante para poder fazer reparo, replicação e transcrição de DNA. Então, se perguntar sobre esse fator de organização da cromatina, ele, além do esqueleto estrutural da cromatina, ele ajuda a reparar, replicar e transcrever o DNA. Em relação agora à cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é o próprio nucleossomo, só que na forma compactada. São os nucleossomos compactados. Eles estão desespiralados, distendidos do núcleo durante aquele processo de intérfase, que a gente vai ter a duplicação do material genético. Ele pode estar na forma de heterocromatina. A heterocromatina está condensado e inativado e localizado na periferia nuclear. Ou ele pode estar na forma de eucromatina. A eucromatina é a forma ativa do material genético. É a forma ativa na qual ele está sendo transcrito. E agora, o que são os cromossomos? Os cromossomos, durante o processo de divisão celular, a mitose e a meiose, eles são as próprias fibras de cromatina, só que eles se condensam e se espiralizam tanto, ficam tão compactos que a gente consegue ver no microscópio óptico. Aí a gente tem aquela divisão dos 23 pares de cromossomos homólogos, sendo que 22 são autossômicos e um dos pares é um par sexual, E esses são os cromossomos. Eles ficam assim só na hora da divisão celular. E a gente vai ter também cromatossomo. Muito difícil cobrar sobre cromatossomo, que basicamente a gente tem para falar sobre cromatossomo é que eles são os próprios nucleossomos, mas eles estão unidos a um eixo proteico. Nucleolo. Acho que agora está acabando sobre o núcleo. Nucleolo. Ele é constituído de 3 coisas principalmente. A gente vai ter a região granular, que é onde tem bastante grânulo de RNA, e a região fibrilar, que vai ter o aspecto fibrilar do próprio RNA. Além disso, a gente também vai ter um filamento de DNA ribossômico, não é DNA dele, é DNA ribossômico. Tá, beleza. Ó, gente, isso aqui é importante prestar atenção, porque isso aqui cai bastante, eles cobram bastante isso aqui. Que são as modificações que acontecem no núcleo relacionadas à morte celular. A gente vai ter 3 principais. A gente vai ter a cariólise, a picnose e a cariorrexis. Na cariólise, o que acontece? Acontece que crescem vesículas dentro do próprio núcleo que aí destrói a membrana nuclear de dentro para fora. A gente vai ter... Essa é a cariólise. Agora, na picnose, o próprio núcleo ele espiraliza tanto a cromatina dele que ela fica inativa. E aí, por causa dessa inatividade, aos poucos o núcleo ele vai regredindo, vai se destruindo. E na cariorrexis, a gente vai ter uma destruição da membrana nuclear e liberação do material para o citoplasma, só que ele vai ficar tão desorganizado que ele não tem mais função. A célula não vai conseguir desempenhar a função dele e vai morrer. Beleza. Essas são as modificações que podem acontecer no núcleo da morte celular. Isso aqui é importante. Eles cobram isso aqui em prova. Agora, em relação à apoptose. A gente vai falar da apoptose. A apoptose é uma morte celular programada. A célula já vê que não está desempenhando as funções próprias dela, não está desempenhando bem. Então, a gente vai ter um processo regulado por uns genes que liberam uma família de enzimas conhecidas como caspases. Eles cobram isso aqui também, que é como que é a apoptose. As caspases, elas degradam as proteínas reguladoras estruturais do núcleo e no citoplasma. Então, como a caspase vai lá e degrada qualquer proteína que possa fazer a manutenção nuclear, aquele núcleo não vai mais conseguir ficar organizado. E aí, por causa disso, vai acabar que vai morrer. Uma morte programada pela liberação de caspases. Show. Ciclo celular.
O ciclo celular é o período em que a gente vai ter a divisão celular, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a intérfase. O que é a intérfase? A intérfase é o período em que o material genético está em crescimento, está desenvolvendo, e aí está duplicando o material genético até que ocorra a divisão celular em si. Aí a célula ela cresce, ela aumenta o tamanho dela, para poder se dividir em duas iguais. Uma coisa que eles gostam de perguntar é como que está o núcleo em cada fase do ciclo celular. E aí, olha só, no núcleo interfásico, a principal coisa é que ele sempre está localizado no polo basal da célula, na parte mais baixa da célula. E aí ele pode variar de acordo com o metabolismo da célula, o local onde ele está. E sempre é importante lembrar que o envoltório nuclear ele é composto de três principais coisas. A cromatina, que vai formar os cromossomos quando eles espiralizam muito. O nucleolo, que é para síntese de ribossomos, que vão fazer a transcrição do material genético. E o nucleoplasma, que é o citoplasma do núcleo. Na fase G0, o que a gente vai ter? Basicamente, não acontece muita coisa, porque algumas células não sofrem mitose nesse momento, é como se elas estivessem congeladas, não tem nenhum tipo de função. A parte mais importante é na fase G1. Eu vou ler aqui para vocês. Na fase G1 a gente vai ter uma síntese de macromoléculas essenciais para o início da duplicação do DNA. E aí o nucleolo são estabelecidos durante essa fase, o nucleolo aparece nessa fase. E é durante esse período que os centríolos começam a se duplicar. Os centríolos, no caso, são formados por aqueles microtúbulos, que eu até falei que em células tumorais a gente pode usar, por exemplo, a colchicina, que impede a formação de microtúbulos e aí impede a divisão mitótica dessas células. E aí o processo de duplicação ele só é terminado na fase G2, né? Na fase S, o DNA está duplicando ainda e o nucleolo ele é bem visível à lâmina. Eles gostam de perguntar quando que o nucleolo aparece na lâmina. A gente fala aqui, na fase S da intérfase. Beleza. Agora, a gente chega na parte de mitose. A mitose em si, passou a intérfase, que é quando a célula começa a se dividir. A gente vai ter a divisão do núcleo, que a gente chama de cariocinese, e do citoplasma, que é a citocinese. Isso aqui é o que eles gostam de perguntar. Nossa, que é muito chato. Porque tem a parte de prófase. O que acontece na prófase? Quando tem uma condensação muito grande dos cromossomos, eles aparecem. E aí nessa parte, o nucleolo ele aparece. Ele não tem mais nenhum tipo de atividade. Na prometáfase, a gente não vai ter mais aquele envoltório nuclear. Na metáfase, a gente vai ter os cromossomos, eles estão no máximo tipo de condensação deles, em alinhados no polo equatorial da célula, que quando o centríolo vai lá, alinha os cromossomos no polo equatorial da célula, fica bem delimitado, um enfileirado com o outro. E a gente vai ter a anáfase, que tem uma separação das cromátides irmãs. O centríolo vai lá e puxa o cromossomo, e aí puxa uma cromátide para cá e outra cromátide para lá. E é justamente nessa parte que a gente vai ter aquela formação do sulco de clivagem para a divisão da célula, que ela começa a se dividir, a membrana começa a, entre aspas, invaginar, e aí ela vai finalmente se dividir. E aí aqui na telófase que a gente vai ter a citocinese, que é a divisão citoplasmática, o fuso mitótico de centríolos vai desaparecer, os cromossomos vão desespiralizar e eles vão reassumir a forma deles de cromatina. Beleza. Aqui é uma correlação clínica que eu deixei para vocês em relação a toda essa parte nuclear, mas creio eu que isso aqui não deve cair. E aqui um resumozinho rápido para poder entender a parte de núcleo. Núcleo, onde a gente tem nucleossomo,
que é o nucleossomo? DNA mais as histonas. E aí, ó, a condensação dos nucleossomos forma a cromatina. Beleza? A gente vai atuando bastante aquela parte dessa, eu acho que é uma enzima que eu me lembro, que ela ajuda na conformação nuclear e também na parte de divisão dele. Se o nucleossomo estiver unido por algum eixo proteico, a gente vai categorizar ele como cromatossomo. E aí, o que são os cromossomos? Os cromossomos, ó, cromatina altamente condensada e espiralizada. Ela fica assim durante a mitose e a meiose. Outra coisa importante também é que na telófase os cromossomos retornam finalmente à formação inicial deles, que é de cromatina, e a cromatina é o cromossomo desespiralizado, é ele na forma ativa, que só forma cromossomo quando a célula está se dividindo. Beleza. Agora, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, eu vou pegar, achei um material que eu fiz sobre tecido conjuntivo aqui, fica mais fácil de mostrar para vocês sobre tecido conjuntivo. Beleza. Ó, deixei tudo aqui para vocês de tecido conjuntivo. Tudo esmiuçadinho, direitinho aqui. Mas a parte boa de direitinho de fazer melhor isso. Então vamos lá. Tecido conjuntivo. As principais funções que a gente vai encontrar neles. Principal de todas é a sustentação estrutural. Ela faz a sustentação de praticamente todo o nosso organismo na parte de pele com tecido conjuntivo. Ele preenche os nossos espaços. Eles são meios para troca, que é através deles que a gente pode ter a nutrição de diferentes tecidos. Também servem como um meio de proteção e de defesa do corpo. Já vou mostrar o porquê. Armazenamento de gordura, até porque o tecido adiposo é o próprio tecido conjuntivo. E quais são os tipos que a gente pode encontrar de tecido conjuntivo? A gente vai ter o propriamente dito, que é o que faz essa parte de preenchimento de espaços, sustentação estrutural. O frouxo também desempenha esse papel. E a gente vai ter os de propriedades especiais. Os de propriedades especiais, quando a gente tem a formação, por exemplo, de macrófagos, fibroblastos, células sanguíneas. A origem, importante saber, porque o Cortes gosta de perguntar a origem dos tecidos. A origem deles é do mesoderma. E qual é a composição principal do tecido conjuntivo? A gente vai ter principalmente células mais a matriz extracelular. E a matriz extracelular é a substância fundamental mais fibras. Eu vou falar isso ali para baixo. Mas enfim. Vou falar sobre essa árvore aqui do tecido conjuntivo. A gente vai ter, principalmente aqui, vamos aqui para o lado esquerdo principalmente, que a gente tem as células, primeiro as móveis, né, que são as células sanguíneas principalmente, e alguns macrófagos. Então, o tecido conjuntivo, ele pode desempenhar, ele vai desempenhar, ele é célula vermelha do sangue, célula branca e macrófagos, ou eles podem ser fixos. A gente tem alguns macrófagos que são fixos, tecido adiposo, ele é fixo, e aí a gente vai ter a formação dos fibroblastos. Fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo, que ele é o responsável por sintetizar a matriz extracelular. A matriz ela é formada de substância básica e as fibras proteicas, que a gente vai ter a fibronectina, que conecta as células à matriz, a fibrilina, que forma alguns filamentos e lâminas, a elastina, que confere elasticidade ao tecido, e o colágeno, que ele é rígido, mas ele é flexível. E em relação à substância básica, como o próprio nome diz, são substâncias básicas. Substâncias minerais, para formar o ósseo, gelatinose e meladas, que é para formar o tecido conjuntivo propriamente dito, e substância aquosa, que é para poder formar o plasma sanguíneo. Agora vamos dissecar essa parte de tecido conjuntivo. A gente vai ter aqui a matriz extracelular. A matriz extracelular ela é formada de substância fundamental. O que é a substância fundamental? Ela é um material amorfo, sem forma, composto por glicosaminoglicanos, que eles podem ser sulfatados, heparina ou a queratansulfato, ou
heparansulfato. Isso aqui eles cobram. Já teve questão perguntando sobre a substância fundamental do tecido conjuntivo. Dê um exemplo de glicosaminoglicano sulfatado ou não sulfatado, que pode ser o ácido hialurônico. Inclusive, o que caiu na minha prova foi um exemplo de glicosaminoglicano não sulfatado, que eu tinha falado do ácido hialurônico. Inclusive, se eu não estiver falando besteira, eu acho que quando a gente faz Botox, por exemplo, que a gente tem a injeção ela é de ácido hialurônico, que faz o preenchimento de espaço e acaba com aquelas rugas. Outra coisa também que a gente vai encontrar na matriz extracelular são os proteoglicanos. O proteoglicano é o quê? Ele é o glicosaminoglicano ligado a um eixo proteico, só que precisa de uma glicoproteína de adesão aqui no meio. Ó, isso aqui é um proteoglicano, para vocês poderem ver. Ó, um eixo proteico aqui no meio. Aqui são os glicosaminoglicanos. E essas bolinhas aqui bem perto do eixo proteico são as glicoproteínas de adesão. Que, por exemplo, podem ser a grecana e sindecana. Que elas gostam de cobrar isso aqui. Glicoproteínas de adesão, que são essas que eu descrevi aqui, que fazem a adesão do glicosaminoglicano ao eixo proteico. Elas são proteínas mais alguns glicídios, né, soltos. Eles fazem a ligação de qualquer componente da matriz do tecido conjuntivo, e principalmente através das integrinas. E aí, quais exemplos de integrinas que a gente vai ter? A gente tem a fibronectina, a osteonectina. Basicamente, o que eles fazem é a ligação de materiais do próprio tecido conjuntivo, como, por exemplo, o eixo proteico ao glicosaminoglicano. Agora sobre as fibras, né? Que a gente lembra que ele é formado basicamente de a matriz dele, né? E aí vai ter também as fibras. As fibras, quais funções que elas têm? Tem função têncil e elástica, e a gente categoriza ela em 3 tipos. Colágena, reticulares, que o principal exemplo é a colágeno tipo 3, e também calma aí, galera, saiu aqui, pronto. E as elásticas. O que as colágenas fazem? Elas são formadas principalmente por unidades de topocolágeno, e elas são classificadas pela sequência da cadeia que a gente vai encontrar nelas, da cadeia alfa, no caso. Elas têm bastante resistência à força de compressão e têncil, que é a mesma coisa. E no caso, as fibras elásticas, como o próprio nome delas diz, elas são muito elásticas, são produzidas pelos fibroblastos, como quase todas as células do tecido conjuntivo, e por algumas células musculares do vaso, porque o vaso precisa dessa categorização de força elástica. Elas se adaptam muito ao local onde elas se encontram, e aí tem densidade e retornam à posição inicial delas. Como o próprio nome diz, elástico, né? Elas vão retornar, não importa o quanto que elas sejam alongadas, elas vão retornar à posição inicial delas. E qual a composição principal das fibras elásticas? A gente vai ter as elastinas, que são envolvidas por miofibrilas. E agora vamos falar dos tipos de colágeno. Os tipos de colágeno eles variam bastante, só que o principal tipo de colágeno que a gente vai encontrar, que elas gostam de cobrar bastante, é o colágeno tipo 4, que a gente encontra bastante nas células epiteliais, musculares e de Schwann, que são células do tecido nervoso. O que elas formam? Elas formam a rede da lâmina basal, que é a membrana basal da célula. Então, essa aqui é a mais importante que a gente vai falar, que é a fibra colágeno tipo 4. É muito difícil cair alguma coisa sobre outro tipo de fibra colágeno. Por exemplo, outra mais ou menos importante, os colágeno tipo 2, que é produzido pelos condroblastos, que conferem força, a pressão, né, no caso,
e onde a gente vai encontrar na cartilagem hialina e elástica. E também outra pode ser importante, que é a colágeno tipo 7, produzido pelas células da epiderme, e aí a função forma as fibrilas de ancoragem da epiderme na própria derme. Beleza. Então, os principais tipos que eu recomendo que vocês saibam é o colágeno tipo 4 é importante, e outro que elas podem cobrar por ser comum é o colágeno tipo 7 e o colágeno tipo 2. Beleza. Agora o fibroblasto. O fibroblasto, vamos falar da célula do tecido conjuntivo. O fibroblasto é a principal célula que a gente vai encontrar em todo o tecido conjuntivo. A origem dele é das células mesenquimais indiferenciadas do mesoderma. A função, eles vão sintetizar tudo que for necessário para a matriz extracelular, que são essas substâncias aqui que eu falei para vocês. Substância fundamental, proteoglicanos e glicoproteínas de adesão. Eles podem se diferenciar, podem se transformar em outras células do tecido conjuntivo. Eles também podem ser categorizados como miofibroblastos, que são fibras que têm capacidade contrátil. Isso aqui, presta atenção, que foi até uma questão que caiu na minha prova, quando eu estava no primeiro período, fez a descrição completa de um fibroblasto, e aí falou que eles têm uma capacidade contrátil. E, isso aqui é uma coisa bem específica. Então, todo mundo falou que se tratava de um fibroblasto. Só que ela deu errado para todo mundo, só porque tinha essa capacidade contrátil, eles não se categorizam como fibroblasto, mas sim como um miofibroblasto. O formato deles, como vocês podem ver, a gente tem um formato fusiforme aqui. Eles conseguem excretar uma quantidade grande de proteínas e também podem formar alguns polissacarídeos. Outras células importantes do tecido conjuntivo são os pericitos. Os pericitos são essas células que elas ficam ao redor dos vasos sanguíneos. Assim como os fibroblastos, eles têm origem em células mesenquimais indiferenciadas. Só que a função, eles ficam perivascularmente. Eles ficam ao redor dos vasos e têm função de contração e renovação. Eles têm característica mista, tanto de células endoteliais quanto de células musculares lisas, porque eles contêm actina, miosina e tropomiosina, que são aqueles filamentos contráteis, e ficam ao redor dos capilares sanguíneos. Porque tem alguns capilares sanguíneos que têm uma camada muscular muito fraca, muito escassa. Então, por causa disso, precisa dos pericitos para poder promover a contração. Outra célula importante que a gente vai encontrar são os adipócitos. Mais uma vez, origem, células mesenquimais indiferenciadas. A função é a síntese e armazenamento de triglicerídeos. A gente vai ter dois tipos de adipócito. Aqui, por exemplo, um unilocular, que a gente vai ter uma grande quantidade de gordura aqui dentro, de triglicerídeos. E os multiloculares, que aí uma célula vai estar dividida em várias formas, parecendo várias bolinhas pequenas. Ele não se cora, isso é importante. Todo mundo olha assim e fala, isso aqui está vazio, não tem gordura aqui dentro. Mas não é que não tem gordura. É que a gordura não se cora. Durante o processo de formação da lâmina, a gente usa um produto que eu não lembro o nome. Ele dissolve a gordura. E aí, por causa disso, fica com esse aspecto branco aqui dentro, parecendo que não tem nada. Isso aqui é importante, os mastócitos. A origem deles é diferente. Os mastócitos eles são células-tronco da própria medula óssea. A função deles, eles mediam os processos inflamatórios e reações de hipersensibilidade imediata. Eles que liberam aquelas citocinas inflamatórias. Dentro do citoplasma deles, eles têm muitos grãos, têm os mediadores inflamatórios primários. No caso, por exemplo, heparina. Heparina é um mediador inflamatório primário de bastante importância em reações de alérgicas. A gente vai ter outras coisas também, como histidina, proteases neutras, fator quimiolítico para eosinófilos e neutrófilos. Mas o que é importante saber aqui,
os mastócitos, eles têm esses grânulos citoplasmáticos que têm os mediadores primários no caso de uma reação alérgica. Isso é a informação mais importante dos mastócitos. E a gente também pode ter, eles podem desencadear uma reação de hipersensibilidade imediata. Que a gente vai ter na superfície dos mastócitos esses receptores de proteína, imunoglobulina E, que aí quando ela é ativada, a fosfolipase A2 do mastócito é ativada, a membrana dele fica ativada dessa maneira aqui, acaba que libera ácido araquidônico e os mediadores primários e também liberam os mediadores secundários, que são leucotrienos e tromboxanos. Eles vão fazer aquela parte de vasodilatação, também de associação com algumas proteínas do endotélio vascular e mediar uma reação inflamatória através desse processo chamado de reação de hipersensibilidade imediata. Agora, sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, ele em si. O que a gente vai ter? Primeiro, o mais importante é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ele sempre se localiza logo abaixo aqui da epiderme. Tudo isso aqui é tecido conjuntivo frouxo. Ele preenche os espaços do corpo. Tem muita substância fundamental, mas também tem muito núcleo. Olha só, vocês estão vendo que tem bastante pontos neles. Então, eles têm muito núcleo. Esse é o tecido conjuntivo frouxo. E aí a gente vai ter ele modelado. Quer dizer, vai ter o denso, que ele era o frouxo. Agora a gente vai para o denso, que ele pode ser tanto modelado quanto não modelado. O modelado, a gente vai ter um feixe de fibras colágenas compactadas. No caso, esse aqui é o modelado. Eles têm uma resistência muito grande à tração. Tem poucas células de substância fundamental. E eles se localizam basicamente em tendões, aponeurose, ligamentos. Os núcleos deles são bem alinhados. E as fibras também são alinhadas em um único sentido. Não são desorganizados. Enquanto que no tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, ele é totalmente desorganizado. Isso aqui vai cair na P2 de vocês. Vocês vão ter que saber dar o diagnóstico de cada tipo de tecido. Tipo, do frouxo, do denso, ele é modelado, não modelado. Do elástico, do reticular, do adiposo. Mas enfim, eu estou falando aqui das funções deles. E agora a gente vai ter o denso não modelado, que é esse aqui. A gente vai ter fibras colágenas entrelaçadas, como está mostrando aqui. Resistente à tração em todas as direções, porque as fibras elas ficam em várias direções. Eles se localizam na derme da pele, na bainha nervosa, na cápsula de muitos órgãos. Tem aspecto de carne cortada e pouca substância fundamental. Tem uma quantidade muito grande de células. Substância fundamental tem bastante aqui. Agora, o elástico. A gente vai ter elásticas bem espaçadas. Onde que a gente vai encontrar? São basicamente nos vasos sanguíneos elásticos. A gente vai ter na túnica média deles uma quantidade bem grande de fibras elásticas. A gente tem também o tecido conjuntivo propriamente reticular, rico em colágeno tipo 3. Ele forma a estrutura, o citoesqueleto de algumas estruturas como as células hepáticas. E, mais uma vez, o tecido adiposo, daquilo que eu falei para vocês, que ele pode ser unilocular ou multilocular. Unilocular, ele não está dividido, e no multilocular ele está dividido. Uma coisa importante também que vieram até me perguntar hoje, sobre a diferença do tecido conjuntivo do tecido adiposo branco para o tecido adiposo bege. No tecido adiposo branco, a gente tem as células, elas usam bastante ATP, então não queima muito a gordura. Só que quando a gente tem aquela ligação daquela proteína chamada UCP, acaba que fosforila o ATP da célula e ela não consegue mais metabolizar o ATP para realizar suas próprias atividades no tecido conjuntivo marrom. Acaba que ela precisa promover a queima dos próprios ácidos graxos que tem dentro delas, produzindo bastante calor. Essa é uma diferença entre as células do tecido conjuntivo adiposo
branco e marrom. Beleza. Tá, a gente terminou o tecido conjuntivo. Agora só tem mais duas coisas pra gente falar, que são os sistemas de endomembranas e o sistema epitelial. Tecido epitelial, no caso. Vamos lá. Pode ficar 5 minutinhos pra gente ir no banheiro? Claro, sem problema. A gente dá 5 minutinhos, então. Vou contar aqui, tá, galera? Sei que histologia eu, não sei nem por que eu fiz a monitoria de histologia, porque realmente é uma coisa bem chata. É muito detalhe, assim, que a gente não vai usar. Ah, galera, só pra avisar que aí 4 horas a gente volta aqui com a aula. Parceira de Deus, eu tava trabalhando e eu tava querendo muito chegar em casa pra poder descansar.
Aí, galera, tranquilo se a gente voltar agora? Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Só faltam 2 tópicos agora. Agora vai ser mais rápido. Que os outros têm muita especificação, muita coisa chata. Mas agora a parte de endomembranas e epitelial é mais rápido, mais fácil. Então, vamos lá. Sobre o sistema de endomembranas. O que eles são? A gente vai ter uma comunicação, né, por via direta ou através de vesículas transportadoras. Tem uma troca contínua de membranas, né? Uma membrana de tal lugar vai para outro lugar, que sempre vai ter o que a gente chama de compartimento doador, que é o local onde perde uma membrana e vai ser reposta através das vesículas recicladoras. Depois que terminar o processo, volta ali para o local dela. E também o compartimento receptor, é onde ganha membranas, fica com uma membrana a mais. Então vamos falar um pouquinho agora do retículo endoplasmático, a principal organela do nosso sistema de endomembranas. O que é o retículo endoplasmático? Ele é formado por uma rede de membranas que delimita muitas cavidades no interior da célula. O nome dessa cavidade, no interior dela, a gente chama de cisterna, que ele se estende justamente do núcleo. Lembra que eu falei que a membrana nuclear ela é formada pelo retículo endoplasmático e ele percorre ainda grande parte do citoplasma. Ele tem a composição dele é lipoproteica, sendo que 30% de lipídios e 70% de proteínas, a maior parte de proteínas. Também a gente pode dizer que logo na membrana dele a gente vai encontrar 2 cadeias transportadoras de elétrons, que elas que são as que fazem a redução de algumas substâncias. Elas retiram o elétron delas, lançam para o meio e aí muda a conformação dela. Isso através de umas enzimas que a gente chama de enzima citocromo P450. Um local onde é rico dessas enzimas é o fígado, porque lá é onde acontece toda a metabolização, por exemplo, de medicamentos e de álcool, né? Então, é graças a esse citocromo P450. Quem tem uma deficiência desse tipo de citocromo é incapaz de metabolizar vários tipos de medicamentos e outras substâncias que adentram nosso organismo. Agora vamos falar dos tipos de retículo. A gente tem o liso ou agranular, que ele não tem proteínas integrais na membrana dele. E já que ele não tem proteínas integrais na membrana, não tem como passar a substância para dentro. Basicamente o que ele faz dentro das cisternas deles, o metabolismo de lipídios, também faz o processo de detoxificação, não deixar que algumas substâncias que tem dentro das nossas células atinjam níveis tóxicos a ponto de iniciar uma apoptose ou algo do tipo. Eles também fazem degradação do nosso glicogênio, quando a gente precisa, e regulam o cálcio intracelular. Onde acontece muito isso é nas células cardíacas, que a gente tem uma liberação de cálcio durante a despolarização das células. E a gente vai ter também o rugoso ou granular, que aí nesse a gente tem uma quantidade bem grande de ribossomos aderidos na superfície da membrana, por conta que ele tem muitas proteínas integrais e é ribossomo produzido ali no núcleo. Logo, ele atravessa a proteína integral e fica depositado logo nessa parte do retículo endoplasmático. O que ele faz? O ribossomo ele produz proteínas, né, como qualquer ribossomo faz, fazendo com que ela caia dentro da própria sistema dele, para poder usar posteriormente. E tipo, o conteúdo, né, o que a gente encontra dentro da célula varia muito de célula, dentro da cisterna dele, varia muito de célula para célula. Por exemplo, aqui, eu destaquei 3 exemplos. A gente vai ter fibroblasto. O fibroblasto que a gente vai encontrar muito dentro da cisterna do retículo endoplasmático granuloso é o trópico colágeno. No plasmócito, a gente vai encontrar imunoglobulina. No pâncreas, a gente vai ter
as hidrolases, para poder fazer o processo enzimático. Agora, os ribossomos. O que são os ribossomos? Eles são formados por duas subunidades. Tem a subunidade grande e a subunidade pequena. Quando elas estão separadas, elas não são categorizadas como ribossomo, mas quando elas se juntam, a molécula de RNA passa através delas, elas leem a fita do RNA mensageiro e transcrevem aquela fita. As proteínas produzidas por esses ribossomos, elas ficam livres no citosol e têm a função principal de compor organela. Enquanto que as proteínas produzidas pelos ribossomos aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso, elas produzem proteínas para compor a nossa membrana plasmática e aí ser liberado na forma de vesículas de secreção ou para compor os lisossomos, né? Isso que é importante, que pode cobrar. Que, tipo, quando as fitas de RNA mensageiro possuem ribossomos nelas, ribossomos aderidos nelas, a gente tem que chamar de poliribossomos. A síntese de proteínas no citosol, a partir de um ribossomo livre, que está livre no citosol, não é aquele ligado no retículo endoplasmático liso. O que acontece? A gente vai ter um ribossomo livre no citosol, e aí vai começar o início de uma síntese proteica, quando passa uma fita de RNA mensageiro nele. A proteína produzida tem um sinal, um peptídeo sinal específico para a membrana do retículo endoplasmático rugoso. E aí, se ela for uma proteína da própria membrana, vai precisar de algum sinal chamado de sinal de ancoragem, que é para poder terminar esse processo de transcrição. Isso aqui que é uma coisa que eles podem usar nas provas. Como que é a sequência sinal? Então vamos lá. As subunidades dos ribossomos, a grande e a pequena, elas se juntam, formam um ribossomo solto no citoplasma, que começa a transcrever uma fita livre, uma fita de RNA mensageiro, como eu disse ali em cima, e aí começa a formar uma proteína. Que ele tem um peptídeo sinal, que é reconhecido por essa molécula aqui, chamada de PRS, que é a partícula reconhecedora do sinal. Quando chega nessa porção do RNA mensageiro, a síntese é interrompida. E ela vai ser terminada quando o ribossomo ele se ligar à membrana do retículo endoplasmático rugoso. E aí, quando ela se liga lá tem um receptor para essa partícula, que reconhece essa partícula, vai clivar essa partícula chamada de PRS. Então, o ribossomo ele vai poder voltar a produzir a proteína e finalmente terminar de produzir ela. Quando terminar de produzir a proteína, o que vai acontecer? A proteína vai cair dentro da própria cisterna, o receptor vai ser interrompido e a fita RNA mensageiro ela vai ser livre no citoplasma de novo. E a proteína produzida por eles vai ficar dentro do próprio retículo endoplasmático rugoso. E aí lá eles podem sofrer vários tipos de associação, que a gente vai encontrar várias chaperonas moleculares, sendo a principal, que ela pode perguntar qual a principal chaperona molecular nesse processo, que é a HSP70. O que acontece nessa hora? Ela faz o controle de qualidade do encadeamento dessas proteínas. Se houver alguma proteína que tem um problema de dobramento, elas vão lá, vão reconhecer e vão consertar. Já as que ficam livres no citosol, como elas não vão para dentro do retículo endoplasmático rugoso, onde tem as chaperonas, acaba que elas não vão sofrer esse processo de controle de qualidade. E aí, depois disso, os ribossomos, que estão aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso, eles produzem proteínas, esse processo todo, né? Eles produzem as proteínas na cisterna do retículo endoplasmático rugoso, e elas, através de vesículas, vão ser levadas ao complexo de Golgi. Aí quando a gente chega aqui no complexo de Golgi, o que é o complexo de Golgi? Ele tem várias unidades funcionais que a gente chama de dictiossomos. E toda a parte de que uma vesícula passa de um dictiossomo para o outro é feita, né, através de vesículas, como eu falei. E isso aqui é importante, eles podem cobrar na prova.
qual é a proteína que vai fazer o endereçamento das vesículas, seja dentro do próprio complexo de Golgi, seja do complexo de Golgi para o retículo, ou do retículo para o complexo de Golgi. São as clatrinas. A gente tem as clatrinas, que elas fazem com que, está escrito aqui, vesículas que se formam do lado de fora do complexo de Golgi e se dirigem ao endossoma e à membrana. Então, são elas que dirigem o processo a direção das vesículas dentro do próprio complexo de Golgi. A gente vai ter também a COP1, que a COP1 faz com que essas vesículas retornem ao retículo endoplasmático rugoso. E a gente vai ter também a COP2, que faz com que essas vesículas saiam do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi. Então isso é importante, isso eles podem cobrar. Quais são as proteínas responsáveis pelo processo de endereçamento das vesículas do sistema de endomembranas? Clatrina, COP1 e COP2. Beleza? Agora as funções do complexo de Golgi. A gente vai ter, basicamente o que ele faz é alteração das moléculas proteicas e lipídicas. Ele faz a glicosização e sulfatação. Ele adiciona coisas a essas proteínas para poder ser liberada ou dentro da célula ou externamente à célula. Aqui eu deixei para vocês algumas aplicabilidades clínicas dessa parte, coisas que não sei se talvez ela possa cobrar ou não para vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, essa aqui, a doença de Gaucher. Na doença de Gaucher, a gente vai ter um acúmulo muito grande de substâncias não digeridas, que não passam por essa parte toda do retículo endoplasmático rugoso, para o complexo de Golgi, para sofrer glicosilação e sulfatação, e acaba que elas não desenvolvem a função normal da célula e acaba levando à morte dela, por esse acúmulo de proteínas que não sofreram o processo que deveria sofrer. Outra também, olha só, a hipercolesterolemia familiar. A gente vai ter uma mutação do gene que codifica o receptor de LDL. E aí, quando isso acontece, o colesterol ele não consegue entrar na célula. Não entrando na célula, a gente vai aumentar a viscosidade do sangue, vai aumentar o fluxo sanguíneo também. E aí vai favorecer a trombose, a formação da placa de ateroma. Beleza. Lisossomos. O que são os lisossomos? São vesículas, mais uma vez, que basicamente todo esse processo de sistema de membrana são vesículas delimitadas por membranas. Elas são muito importantes nas células que a gente chama de fagocitárias, os macrófagos e os leucócitos. Também uma coisa importante, a atividade máxima delas acontece, eu já tinha falado isso para vocês, quando o pH está em torno de 5, que as hidrolases delas vão conseguir digerir bastante. A membrana delas é formada de uma barreira muito forte para impedir que ela própria rompa e acaba fazendo a digestão das próprias organelas intracelulares. Onde que elas são formadas? As enzimas dos lisossomos, elas são segregadas no retículo endoplasmático rugoso, aí elas são transportadas por complexo de Golgi, e aí lá eles sofrem aquele processo de sulfatação, glicosilação, que elas são modificadas, empacotadas, e elas fazem parte do chamado lisossomo primário. Ele não tem função digestiva. Quando que ele vai ter função digestiva? Quando ele se une a um fagossomo ou um pinossomo. E aí, quando tem essa junção, a gente tem a formação do lisossomo secundário. O lisossomo secundário, sim, ele é responsável pela digestão. O corpo residual, que é o que resta desse processo de digestão, ele pode ser eliminado do citoplasma através de exocitose ou pode ficar dentro do citoplasma. E aí ele fica na forma de lipofuscina. Isso é uma coisa que eles podem cobrar. Perguntar um mediador para descobrir a idade da célula. No caso seria a lipofuscina.
que é a lipofuscina. Quanto mais lipofuscina tem, mais velha é a célula. Ele é o corpo residual. Beleza. Ó, uma correlação clínica também que a gente pode falar é dessa doença aqui, doença de células 1, que são as infusion cells. É uma doença hereditária, rara, que a gente vai ter uma deficiência na enzima, que normalmente promove a fosforilação, que é o complexo de Golgi. E ao invés de ocorrer a fosforilação, as enzimas vão seguir a via secretória, sendo eliminadas as células. Então, por causa disso, olha só, não vai sofrer fosforilação. Ela vai ser formada e vai direto fazer exocitose. E aí, por causa disso, não vai ter como a célula fazer, por exemplo, ela pode até fazer a fagocitose ou pinocitose, mas como os lisossomos eles estão sendo exocitados, acaba que eles não conseguem fazer a digestão dentro da célula. Proteossomos agora. Os proteossomos, eles são complexos de diversas proteases, né? A gente vai ter, nos lisossomos a gente tem as hidrolases, nos proteossomos a gente tem as proteases. O que eles fazem? Eles estão juntos também com essa proteína aqui chamada ubiquitina. O que ele faz é remover o excesso de proteínas. Até o próprio nome dele fala, ó, proteossomo, né? Ele tem as proteases. Ele faz a digestão de excesso de enzimas, de proteínas, por exemplo. Uma enzima que foi lá, fez a ação dela, e aí não tem mais função. Vai lá o proteossomo e faz a digestão dela. Ou quando, por exemplo, está tendo replicação viral, o vírus está produzindo muita proteína. Ele vai lá e faz a função digestiva dele. Essa é a principal função dos proteossomos. E agora a gente vai falar dos peroxissomos. Os peroxissomos, eles usam, que a gente fala, que eles usam bastante quantidade de oxigênio, só que não produzem ATP. Eles só usam no processo de oxidação de substratos orgânicos específicos. Eles retiram os átomos de hidrogênio, combinam com oxigênio molecular, só que isso acaba que forma o peróxido de hidrogênio, que é uma substância muito prejudicial à célula. E dentro dele mesmo ele tem uma enzima chamada catalase. A catalase dissocia o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E aí, ele que é o responsável por fazer a oxidação de várias substâncias, como medicamentos, por exemplo. Tem bastante quantidade no fígado e nos rins. Agora vamos para o último tecido, que esse é mais tranquilo, não tem um monte de correlação chatinha. Que no caso a gente vai falar do tecido epitelial de revestimento agora. É importante lembrar que o tecido epitelial ele tem origem nos 3 folhetos embrionários, mesoderma, ectoderma e endoderma. Agora vamos falar, o que ele faz? Ele é nutrido principalmente pelo tecido conjuntivo, lembra aquilo que eu falei? O tecido conjuntivo que ele tem responsabilidade de nutrir outros tecidos. Através do tecido epitelial, muitas coisas passam através de difusão, obedecendo o gradiente de concentração. As células são muito unidas por causa das especializações da membrana. A gente tem aquelas 3